Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ou melhor, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam só, meus irmãos. A gente vai meditar um pouco sobre esta parábola, a parábola do semeador. Nesta parábola do semeador, o Senhor fala de 3 terrenos, né? Tem o quarto, que é onde cai a semente, que é o bom terreno, e tem 3 terrenos anteriores. Um que cai à beira do caminho, e os pássaros vêm e roubam, comem a semente. Outra parte é aquele que cai num terreno pedregoso. Compartilha aí, Aldi. Compartilha, faz outras pessoas verem esse vídeo, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. Então, como eu dizia, uma parte da semente caiu no terreno pedregoso, né? Esse terreno pedregoso com certeza tem pouca terra em cima das pedras, e assim que a semente caiu, a semente logo brotou. Mas quando brotou não tinha raiz, né? A raiz era pouca. Quando o sol apareceu, quando o sol surgiu, queimou aquela planta e ela logo morreu. Depois Jesus diz que outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com a semente, com aquela planta, e a planta foi sufocada pelos espinhos e morreu. E ele diz que por fim caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver aí a explicação que Jesus dá para esta parábola. Vamos escutar a explicação de Jesus. Jesus contou essa parábola. Geralmente, quando Jesus explicava uma parábola, ele explicava a parte para os seus discípulos. Ou seja, ele falava em parábola para as multidões. Podemos ver aqui no versículo 1, no primeiro versículo do 13, só para nós compreendermos o contexto, como Jesus começou a contar essa parábola. Ele diz assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Então veja, em torno de Jesus se reuniu uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. Então, Jesus saiu de casa, foi à beira-mar, e chegando à beira-mar, uma multidão. Quando a Bíblia fala de multidão, meus irmãos, ela tá falando de um número de pessoas tão grande, mas tão grande, que a gente, quando a gente reúne o máximo de pessoas aqui que a gente consegue, a gente começa a ver que é o mínimo, né? A gente faz um encontro na igreja, alguma coisa,
não se compara com a multidão que se reuniu ali. E Jesus sobe na barca e tira a barca um pouco da margem para falar, né, favor do vento. Jesus falava e o vento trazia a sua voz, né, o som da sua voz, meio que pela força do vento espalhando a voz, né, para que todos pudessem ouvir. Então Jesus usava a natureza também ao seu favor. Ele entrou na barca, se afastou da margem do mar, e ali ele começou a falar. E falando em parábola, conta essa parábola do semeador. Vamos ouvir a explicação. Como eu dizia, Jesus falou para uma multidão, aquela multidão ouviu a parábola, provavelmente alguns entenderam a palavra, por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então alguns entenderam a parábola, outros não compreenderam a parábola, e os discípulos de Jesus também não compreenderam. Por isso os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, né, explica-nos esta parábola. E Jesus, no versículo 18 do capítulo 13 de São Mateus, começa a dizer: Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então vejamos. Jesus está falando que aquela semente que caiu à beira do caminho, veio os pássaros e comeu a semente, roubou a semente. Ele está dizendo que alguém ouve a palavra do reino e não entende. Ou seja, é aquele tipo de pessoas que ouve a palavra, mas não entende, não compreende a palavra. O que significa isso? Ele diz que vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aquele que está à beira do caminho, aquele que está à margem, aquele que não se disponibiliza em se aproximar do Senhor, é aquele que ouve a palavra, mas o maligno rouba logo de si. Depois ele diz, continua dizendo o versículo 20: o que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Ou seja, ele está dizendo que aquele que caiu no meio das pedras é um tipo de pessoa que ouve a palavra, ou seja, aquela pessoa que vai a um encontro, escuta uma pregação, se anima, se alegra, né? Fica ali todo entusiasmado, aí volta para casa dizendo: não, agora vai, agora eu sou de Jesus e não tem mais quem me segure, eu agora vou meter bronca, eu agora vou para o céu. Mas Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa, né, que caiu, a semente que caiu no meio das pedras, é aquela pessoa que ouve a palavra imediatamente com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Ou seja, o entusiasmo, a euforia, a alegria, o desejo de ser de Deus até aparece no momento que escuta a palavra, mas depois vai embora, desaparece. Ou seja, voltou para casa, acabou. Nós podemos aqui até abrir, né, uma aspa aqui, para falar, por exemplo, de dois grandes encontros que acontecem na igreja. Por exemplo, o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Estes dois encontros são 3 dias, um final de semana, sexta, sábado e domingo.
Geralmente são 3 dias esses dois encontros, tanto o de casais como o de jovens com Cristo. E nesses 3 dias, quando a gente escuta a palavra, quando a gente escuta as pregações, os testemunhos, quando a gente escuta tudo, a gente fica extremamente entusiasmado, a gente fica feliz, a gente fica... Quando a gente percebe as coisas que acontecem lá dentro, a gente fica completamente dizendo: agora sim eu encontrei a minha verdadeira alegria, agora sim eu sou de Jesus e eu vou mandar bronca, né? Vou para frente, vou para o céu. Aí quando chega a segunda-feira, depois do encontro, bem empolgado, a primeira semana bem empolgado, e depois, com o passar do tempo, a pessoa desanima de um jeito que não quer nem se aproximar mais da igreja. Às vezes vai ali cambaleando, mas tem também aqueles que é a semente que caiu em terra boa, dá fruto, né? Ele continua dizendo no versículo 22: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Olha, o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Vejam só, ouve a palavra, aquele que foi semeado entre os espinhos, ele ouve a palavra. Ao ouvir a palavra, se alegra, se anima, fica entusiasmado, mas vem as preocupações, os cuidados, as seduções da riqueza, e sufoca a palavra e ele se torna infrutífero. Meu amado irmão, é exatamente isso que acontece com aqueles que vão a um determinado encontro, se alegra, se anima, mas depois... E por último, no versículo 23, ele diz: o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então, tem aquele que caiu em terra boa, a semente, e frutos, deu muitos frutos, 100, 60 e 30. Eu coloquei aí no tema da live os 3 inimigos da salvação do homem. E eu queria agora chamar a atenção, a sua atenção, para isso. Eu falei por enquanto de pessoas. Eu falei de pessoas, né, os tipos de pessoas que ouvem a palavra, né? A primeira, Raíssa Natália, né, está assistindo. Bem-vinda, Raíssa, né? Compartilha aí com teus amigos, faz essa reflexão chegar a outras pessoas, né? Que eu estou falando sobre a parábola do semeador, os 3 inimigos da salvação do homem. Eu falei até agora sobre os 4 tipos de pessoas. Aquele que ouve a palavra com muita alegria, mas vem o maligno, que é as aves, e rouba. São aqueles que caiu a semente à beira do caminho. Depois eu falei sobre aqueles que a semente cai sobre a pedra, é um tipo de pessoa que o próprio Jesus diz que ele não tem raiz em si mesmo. Escuta a palavra, tem até um entusiasmo, mas não tem raiz, é de momento, ou seja, se alegra, se anima, toma uma decisão por Jesus quando está ouvindo a palavra, mas depois, em casa, no seu dia a dia, desanima, se afasta, não quer mais saber. Outro é aquele que caiu a semente no meio dos espinhos. E Jesus diz que os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E Jesus diz que esses que caiu no meio dos espinhos é aquela pessoa que está tão apegada, tão acostumada com as coisas e com as riquezas, com as preocupações desse mundo, que
sucumbe, não produz fruto. E por último, aquele tipo de pessoa que a semente cai no coração e a pessoa dá muitos frutos. Eu falei que são 3 os inimigos da salvação do homem. Os 3 que são inimigos da salvação do homem, eu queria que você prestasse atenção bastante agora no versículo 19, quando diz assim: alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Olha, o primeiro inimigo que combate contra a salvação do homem é o primeiro citado na parábola. É o maligno, é o diabo. O primeiro inimigo, anota aí, o primeiro inimigo da nossa salvação, o primeiro inimigo a querer nos tirar a salvação e nos afastar de Jesus é o diabo, que na parábola do semeador é representado, é prefigurado por aquele passarinho que rouba a semente antes mesmo que ela germine. Ou seja, nós ouvimos a palavra, escutamos a palavra com alegria, com entusiasmo. Mas se nós não vigiarmos, o inimigo vem e rouba a palavra. O inimigo vem e rouba aquilo que foi semeado aos nossos ouvidos. Jesus, pela boca do apóstolo Paulo, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que o diabo, ele quer fazer de tudo para que nós não demos crédito à palavra de Deus, para que nós não demos atenção à palavra do Senhor Jesus. Por isso, mesmo quando a gente escuta a palavra, o diabo vem logo e tira. Não sei se você já percebeu que você escuta uma pregação, você se alegra, você se anima, e de repente, do nada, vem aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de entusiasmo com aquilo que foi pregado. E às vezes o inimigo, de maneira ardilosa, ele combate a pregação e combate a palavra de Deus antes mesmo de nós sairmos da igreja. Como ele faz isso? Colocando pessoas ao nosso lado que, ao invés de ouvir também a palavra, pelo contrário, vão estar ali usando de alguma artimanha para tirar nossa atenção, nosso foco daquilo que o pregador está falando, daquilo que está sendo anunciado. Às vezes, o diabo coloca dentro do nosso coração, por exemplo, a crítica à pessoa que está pregando a palavra. Alguém está pregando a palavra, a gente está ouvindo, a gente está vendo que aquela palavra ali é eficaz, mas para que a gente não consiga acolher a palavra, para que a gente não consiga ouvir a palavra e aceitar aquilo que está sendo pregado, o diabo começa a colocar no nosso coração um pré-julgamento para julgarmos a pessoa que está pregando. Porque a gente conhece algum pecado daquela pessoa, porque a gente conhece alguma coisa que aquela pessoa fez. É como, por exemplo, aquele ditado popular, né? E que também era um filme, mas tornou-se um ditado popular: eu sei o que tu fizeste no verão passado. Ou seja, o diabo coloca no nosso coração um pré-julgamento e às vezes até um julgamento mesmo, para julgar a pessoa que está pregando a palavra para nós. O primeiro inimigo da nossa salvação é o diabo. É aquele pássaro que rouba a semente que foi plantada. Este é o primeiro inimigo. Por isso Jesus diz no versículo 19 de São Mateus, capítulo 13: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho.
Ou seja, o primeiro inimigo da salvação do homem é o diabo. Qual é o segundo inimigo da nossa salvação? O segundo inimigo da nossa salvação está aí no versículo 21, né? Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Ou seja, Jesus está dizendo, o que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Ou seja, você escuta a palavra, nós escutamos a palavra, o pregador está pregando, nós escutamos, nós nos alegramos, imediatamente nós dizemos, esta palavra é para mim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor... Só que ele diz que, mas esta pessoa que escuta a palavra não tem raiz em si mesmo, é de momento. Ou seja, o segundo inimigo da nossa alma, o segundo inimigo da nossa salvação, melhor dizendo, é nós mesmos. Somos nós mesmos. Diga para você mesmo, o segundo inimigo da minha salvação sou eu mesmo. O primeiro é o diabo, que faz de tudo para tirar, para arrancar a palavra que foi anunciada para mim. O segundo inimigo da minha alma, o segundo inimigo da minha salvação sou eu mesmo, porque eu não tenho raiz em mim mesmo. Por isso Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 15, falando sobre ele como a videira, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não devemos e não podemos cair na tolice de acharmos que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Eu e você não somos capazes de fazer absolutamente nada referente à nossa salvação sozinhos, por nós mesmos. Ou nós nos abrimos à graça de Deus, ou nós mergulhamos na graça de Deus, ou nós não conseguiremos fazer nada para sermos salvos. Porque ele diz que nós somos de momentos, nós não temos raízes profundas. Uma árvore, para que cresça, para que dê fruto, ela precisa de raiz, e raiz profunda. Raiz profunda. Uma árvore que produz fruto precisa de uma raiz profunda. Uma planta que precisa crescer necessita de raiz profunda. Do contrário, não se sustentará em si mesma. Por isso, o primeiro inimigo da nossa salvação é o diabo. O segundo inimigo da nossa salvação somos nós mesmos. Por exemplo, é para eu rezar, é para você rezarmos, é para orarmos. O que é que nós vamos fazer? Nos distrair com outras coisas. Eu desejo ir para a igreja. Eu digo, hoje eu vou para a igreja. Mas de repente, começa a bater em mim um desânimo, uma preguiça. Começa a bater em mim uma vontade de ficar em casa, de fazer outras coisas, de procurar outras coisas para fazer. E de repente a gente vai percebendo que aquele entusiasmo, aquela vontade de ir para a igreja, aquele desejo, por exemplo, de ler a Bíblia, não está mais no nosso coração. Porque nós nos ocupamos com muitas coisas, nós nos ocupamos com tantas coisas. E isto eu digo porque eu sei. Isso é uma luta minha também. É uma luta constante minha. Por exemplo, meus irmãos, às vezes a gente até consegue dizer não ao diabo. Às vezes a gente consegue até rejeitar a uma tentação do diabo.
mas o nosso temperamento, mais a nossa maneira de ser, os nossos sentimentos, nossa vaidade, a nossa cobiça, os nossos maus desejos, as nossas inclinações para as paixões mais rasteiras possível, essas aí estão impregnadas dentro de nós. E é por isso que Jesus diz lá em São Mateus capítulo 16, ou melhor, capítulo 15, falando sobre a impureza, quando alguns fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Os teus discípulos estão fazendo algumas coisas que não é lícita fazer no sábado. E eles estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus diz que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca que torna o homem impuro, porque sai do coração. E aquilo que sai do nosso coração é o que tem tornado a gente impuro. E Jesus diz que o que sai do nosso coração é briga, ciúme, inveja, discórdia, desunião, fofoca, bebedeira, orgias, adultério, idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas que Jesus vai dizendo. Aí ele diz: isso sim torna o homem impuro, porque sai do seu coração. Ou seja, o primeiro inimigo da nossa alma é o diabo, que vai fazer de tudo para nos tentar, para nos seduzir, para nos afastar de Deus. É por isso que Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso está lá em Lucas capítulo 10. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse, São João, recebendo a revelação de Deus, diz que Satanás foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele desceu para cá, para a terra, para junto de nós. E ali, a palavra de Deus diz que ele desceu para cá com muito furor, com muita ira, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Pouco tempo resta para Satanás. Por isso ele está furioso, por isso ele está fazendo de tudo para destruir o ser humano. Esse é o primeiro inimigo da nossa alma. O segundo inimigo da nossa alma, o segundo inimigo da nossa salvação, somos nós mesmos. É eu e você. Eu sou o segundo inimigo da minha salvação. As minhas más tendências, as minhas más paixões, as minhas más inclinações, são elas que estão em mim, que estão enraigadas. Olha, aqui me faz lembrar o homem que eu mais admiro nesta terra, depois de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo também é homem, né? Jesus também andou nessa terra. Mas depois de Jesus Cristo, o homem que eu mais admiro na terra é o apóstolo Paulo de Tarso, o maior pregador do Evangelho, o maior anunciador de Jesus Cristo, o maior propagador da vida eterna. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele começa a dizer assim, ele diz: todas as vezes que eu desejo fazer o bem, é o mal que eu faço. Ele diz assim: penso em fazer o bem que eu quero, mas só faço o mal que eu não quero. Ele diz: o desejo do bem está em mim, mas o fazê-lo, né, o realizá-lo, eu não consigo. Por isso ele diz: toda vez que eu penso em fazer o bem que quero, eu percebo que eu já fiz o mal que eu não quero. Ou seja, o segundo inimigo da nossa alma, da nossa salvação, somos nós mesmos, eu e você. O terceiro inimigo é o que diz a explicação da parábola no capítulo 20, no versículo 22 do capítulo 13 de São Mateus. Ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, o terceiro inimigo da nossa alma
é o mundo, meus irmãos. O terceiro inimigo da nossa salvação é o mundo. Aí você pode dizer, Denis, mas tudo que é pecado não é gerado, não é organizado e não vem de Satanás para nos tirar a salvação? Sim, o princípio inicial do mal é Satanás. A origem do mal, e aqui eu falo não somente do mal físico, mas o mal moral, que é o pior que existe, né? Porque o mal físico pode ser causado por uma catástrofe natural, sabendo nós que se o homem não tivesse pecado, né, o início lá da tentação, se o homem não tivesse pecado, a natureza não estaria desordenada, né? O nosso planeta, o universo, toda a criação está desordenada. É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer que toda a criação está como que gemendo em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, esperando a redenção, porque o Senhor Jesus não vai redimir, não vai salvar, não vai restaurar somente o homem, mas toda a criação. Por isso a palavra de Deus diz que novos céus e novas terras, novos céus e nova terra, melhor dizendo, né, serão criados. Um novo céu e uma nova terra. Então toda a criação que está desordenada sofre com isso. O terceiro inimigo da nossa alma é o mundo. Ele diz: mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ele se torna infrutífero. Ou seja, os cuidados do mundo. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, sempre o apóstolo Paulo deixando para nós suas palavras extraordinárias, né? Repletas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse assim uma vez, falando sobre o casamento, né? Um exemplo bem básico, o que é uma preocupação do mundo. O apóstolo Paulo disse assim para nós. Ele falou o seguinte, ele disse que o casado se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. Aí ele vai e diz assim: mas o solteiro se preocupa com as coisas de Deus e de como agradar a Deus. Se preocupa com as coisas de Deus e de como agradar a Deus. Então veja que as preocupações com as coisas do mundo só nos tira da presença de Deus. Só nos afasta da presença de Deus. Então, o cuidado do mundo, as coisas que são do mundo, a gente se preocupa tanto com elas que essa preocupação nos afasta de Deus. E ele diz que a sedução da riqueza. Por isso, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, a raiz de todo mal é o amor excessivo ao dinheiro. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo ouviu o que os apóstolos transmitiram a respeito de Jesus, falando sobre o dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. Vai desejar um e detestar o outro. E Jesus disse: por isso ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. As riquezas do mundo. Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que coisa mais extraordinária. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, disse Jesus. Jesus disse assim: não junteis para vós tesouro aqui na terra, porque vem a traça e corrói, o ferrugem destrói, o ladrão arromba e rouba. Ele disse: mas pelo contrário,
Juntai para vós tesouro no céu, porque lá no céu nem a traça corrói, nem a ferrugem destrói, e nem o ladrão arromba e rouba. Por isso Jesus disse: aí aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está nas riquezas, se o teu coração está apegado às coisas do mundo, Jesus diz que aí está o teu coração, aí está o teu tesouro. É por isso que Jesus contou duas parábolas extraordinárias, dizendo que o reino dos céus é como um comprador de pérolas preciosas, que ao encontrar uma pedra preciosa, uma pérola, ele vende tudo que ele tinha para pegar o dinheiro e comprar essa pérola. Ele diz também que o reino dos céus é semelhante a um homem que, ao entrar em um terreno, ele encontra um tesouro naquele terreno e ele volta para casa, esconde aquele tesouro, volta para casa, vende tudo o que possui para comprar, para adquirir aquele terreno. E é por isso que Jesus está dizendo que quem encontrou Jesus, quem encontrou o reino dos céus, encontrou o maior dos seus tesouros. E encontrando o maior dos seus tesouros, vende tudo, ou seja, abandona tudo, nada mais tem valor. É por isso, meus irmãos, que eu digo a você com convicção que nada mais nesse mundo tem valor para mim. Quando eu digo nada mais nesse mundo, eu falo das coisas que são próprias para nos afastar de Deus. Claro que muita coisa nesse mundo tem valor, e um valor que é Deus que dá. É por causa de Deus que habita em mim que essas coisas têm valor. Por exemplo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, minha esposa, minha filha. Isso são coisas desse mundo que têm valor. Mas são coisas desse mundo que irão para a eternidade também, se assim o Senhor desejar e se assim cada um deles também desejar. Mas tudo nós iremos perder. Tudo, absolutamente tudo nesse mundo nós iremos perder. Aqui nos faz lembrar Jesus conversando com Marta e Maria. Jesus chega na casa de Marta, senta na sala, Maria vem, senta aos seus pés, Marta fica lá na cozinha, corre para lá, corre para cá, organiza uma coisa, organiza outra, e depois ela volta enfurecida perto de Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda que Maria fique aí sentada, escutando o Senhor, ouvindo o que o Senhor está dizendo, enquanto eu estou aqui trabalhando, correndo. O que é que Jesus diz para Marta? Marta, Marta, tu andas agitada por muitas coisas. Uma coisa só te basta. Maria escolheu a melhor parte, a única que não lhe será tirada. Ou seja, meus irmãos, tudo que nós temos aqui nesse mundo será tirado de nós um dia. Ou será tirado de nós, ou nós seremos tirados desse mundo. De uma maneira ou de outra, nós seremos apartados, separados destas coisas do mundo. Por isso, o primeiro inimigo da nossa alma é o diabo. O segundo inimigo da nossa alma, é nós mesmos. Sou eu e é você. E o terceiro inimigo da nossa alma é as preocupações e as riquezas deste mundo. Que nós possamos compreender isso. Porque se nós não compreendermos que o inimigo quer tirar de nós Deus, que as preocupações do mundo quer tirar de nós Deus, e que as nossas misérias, as nossas preguiças, as nossas paixões mais inferiores possível querem nos tirar de Deus. E somente vencendo o maligno,
somente vencendo o mundo, somente vencendo a nós mesmos, nós iremos poder dar frutos. Jesus diz na primeira carta de São João, pela boca do apóstolo João, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus também falou em outro momento o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende coragem. Crê em Deus, crê também em mim, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Disse Jesus, eu venci o mundo. Portanto, é importantíssimo nós lembrarmos disso, que Jesus é vencedor do mundo. E Jesus diz também, em outro momento, em outra ocasião, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, veja, Jesus diz para nós que para vencermos o mundo, só podemos vencer pela fé. Por isso ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O inimigo da nossa alma, o mundo. Depois, o outro inimigo da nossa alma e da nossa salvação, nós mesmos. Por isso Jesus diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. A carne é fraca. Então você mesmo. E o outro inimigo é o próprio diabo. Quando Jesus lá no deserto foi tentado por ele, e Jesus venceu a tentação, foi para dizer para mim e para você que nós também venceremos o diabo. Nós venceremos. Por isso Jesus diz que o diabo já está derrotado. O maligno já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, esta foi a reflexão desta noite para nós. A reflexão que vem falar para nós a respeito dos três inimigos da nossa alma. O passarinho que rouba a semente, que é o diabo. A raiz que não é profunda, ou seja, a nossa própria fraqueza, a nossa própria miséria, a nossa própria pobreza, é o segundo inimigo da nossa alma, nós mesmos. E o terceiro inimigo da nossa alma é o mundo, as preocupações do mundo, as riquezas e as paixões do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria dizer que eu tenho um canal no YouTube. Você pode procurar lá, Jesus é o Caminho, Denis Alves Moura, esse é o meu canal no YouTube. Tenho vários vídeos lá já postados. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe e vamos fazer com que essa palavra extraordinária, que salva a nossa vida, chegue a mais pessoas. Deus abençoe você. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo.